Olá, experts! Eu sou a Carol Baiense, coordenadora do Vision Co-Learning, e hoje eu trouxe a Maureen e a Beatriz para conversar comigo sobre incorporação de tecnologias no SUS. Acho que é um tema bem relevante, que não é todo mundo que entende, então trouxe elas para a gente bater esse papo. E agora vou deixar elas se apresentarem um pouquinho para vocês. Maureen, por favor. Oi, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui hoje. É um prazer para mim poder estar conversando com vocês sobre esse tema. Eu sou farmacêutica, eu estou atualmente no Ministério da Saúde, no Departamento de Assistência Farmacêutica, especificamente no Núcleo do Cuidado Farmacêutico. Eu trabalhei bastante tempo na atenção primária municipal, né? E lá eu passei por comissão de farmácia terapêutica, farmácia judicial, farmácia administrativa, pronto atendimento. Fui coordenadora da assistência farmacêutica no município. Também tive uma passagem bem extensa na dispensação, no atendimento ao paciente mesmo. Fui docente em cursos de graduação, pós-graduação, treinamentos, né? E estou muito feliz de estar aqui em Brasília nesse trabalho, diferente de tudo que eu estava fazendo até agora, mas está sendo bem gratificante estar no Ministério no momento. É bom, assim, em vários lugares que a gente vai crescendo, né? E você, Beatriz? Eu sou Beatriz, também sou farmacêutica, trabalho na Secretaria de Saúde, né, há 12 anos. Foi a minha única experiência profissional, né? Eu já trabalhei como farmacêutica no núcleo de judicialização, né? Não na farmácia de judicialização, mas no núcleo de judicialização a gente recebia todas as demandas. Também tive a oportunidade, enquanto servidora da Diretoria de Assistência Farmacêutica, de atuar na Comissão de Farmácia Terapêutica e depois eu fiz parte por 4 anos da Comissão de Protocolos da Secretaria de Saúde. Legal. Né? E meu contato com a avaliação de tecnologias foi, assim, uma surpresa, né? Porque não era um tema que eu conhecia, né? E aí primeiro veio a demanda de eu precisar fazer as avaliações e aí eu fui estudar, né? E eu acho que é uma área diferente e que tem muito a contribuir, né, com o funcionamento do sistema de saúde. Sim. Com certeza tem, e assim, acho que na vida profissional a gente acaba se deparando com muitas coisas que a gente não sabe, né, não fazia ideia, ou então não tinha muita expertise e vai aprendendo mesmo ali no momento que vai acontecendo, o que é maravilhoso também, né? Então, eu gosto de fazer os podcasts para sempre ensinar mesmo as pessoas sobre temas que as pessoas não conhecem tanto, não têm contato tanto no dia a dia. E esse tema aqui eu acho que ele vai ser muito rico, porque acho que muitas pessoas não têm noção de como as tecnologias são incorporadas no SUS, né? Tanto o pessoal que trabalha na área de assuntos regulatórios, ou a população mesmo no geral, ou outros profissionais da área mesmo. E eu queria começar pelo básico, que é o que significa incorporar uma tecnologia de saúde no SUS. Pode ser de um jeito bem simples de explicar mesmo, para a gente entender melhor o que é. Bom, posso. Então, esse termo incorporar, ele é um termo mais utilizado realmente na esfera do Ministério da Saúde. Né? Na secretaria, o pessoal usa mais a palavra padronizar. Né? Então, a gente fala assim, o medicamento foi padronizado ou foi despadronizado. Né? E ele quer dizer que ele passou por uma análise, né? E que ele vai ser fornecido para a população. Né? Eu acho que são termos semelhantes, né? Mas que tem essa finalidade, né? De mostrar ali o elenco, a seleção, uma lista, né? Do que vai ser fornecido para a população. Não sabia que era esse termo lá. Na SES a gente fala padronizar, despadronizar, tanto que as comissões chamam comissões de padronização. Elas não chamam comissões de incorporação. Maravilhoso. Eu acho que a gente pode entender incorporar como oficialmente disponibilizar aquela tecnologia para a população. E aí você tem um critério para isso, né? Então, a partir do momento que você oficializa que o SUS vai oferecer aquela tecnologia, você vai ter que dizer
como vai ser oferecido, com que critérios. Mais ou menos a gente pode desenhar o fluxo, né? Embora o fluxo possa variar do nível federal para o estadual e para os níveis municipais, mas a incorporação significa que aquela tecnologia está disponível para o usuário do SUS. Então, ela vai ter um financiamento, vai ter uma regra, né? Oficialmente disponível. Perfeito. Acho que ficou ótimo, bem claro, assim. Eu super consigo entender, acho que todo mundo vai entender também. Tá bom. E quando a gente fala em tecnologia, eu acho que assim, é comum que a gente pense tecnologia, uma tecnologia mesmo, né? Isso. A ser incorporada, Isso. tipo uma... São Um as coisas- aparelho, né? alguma as coisas coisa que são assim, palpáveis, isso, né? mas eu sei que não é só isso, Exato. né? Mas então, a gente fala exatamente do que quando a gente fala em tecnologia? É medicamento, o que mais que tem, né? Qual é quão amplo é, né? Pode ser um equipamento que vai performar um exame, alguma coisa assim. Pode ser um medicamento. É até estranho as pessoas pensarem no medicamento como uma tecnologia. Sim. Mas é uma tecnologia né? em saúde. Sim, Mas tecnologia porque em assim, tem saúde. estudo, tem Sim, tanta coisa por trás sim. para você desenvolver um medicamento para lançar, né? É uma ferramenta. Aham. Né? É uma ferramenta terapêutica. Então, você tem também um procedimento, uma transfusão de sangue. É uma tecnologia em saúde. Um protocolo de cuidado É isso. é uma tecnologia em saúde. Eu acho que o que a gente está mais acostumado a pensar quando fala de tecnologia são o que a gente chama de tecnologias duras, né? Que aí é o medicamento, é o glicosímetro, é o robô para fazer uma cirurgia. Mas as tecnologias leves também passam por esse processo de avaliação. Então, a definição de um sistema de prontuário é uma tecnologia leve. Um O software. protocolo também, né? Os programas assistenciais, então, por exemplo, a equipe saúde da família, o programa Mais Médico, também são considerados tecnologias em Também, saúde. isso eu não sabia. Nossa, Né? gente, Que que aí legal. compõem as tecnologias leves, né? Que a Aham. gente divide assim para facilitar o entendimento. Entendimento. Ah, nossa, muito legal. Eu realmente antes achava, há um tempo atrás, achava que era só, tipo É isso, um porque robô. é o mais óbvio, né? É o Assim. mais óbvio, mas realmente é tudo isso, né? Sim. E assim, eu sei que tem o caminho, surge alguma coisa, tem que fazer um caminho da aprovação, que depois eu quero perguntar mais sobre isso, mas por que a gente não consegue simplesmente aprovar tudo que aparece de inovação por aí para colocar no SUS e para a população ter acesso a tudo, né? Eu imagino que tenha também a ver com dinheiro, né? Ah, sim. Mas também deve ter a ver com outras coisas Outras também, né? coisas, sim. Mas aí vocês conseguem exemplificar o que seria? Eu acho que um exemplo pode ser também separar o que é o papel da Anvisa, né, que é realmente de um marco regulatório, uma avaliação, né, do estudo de eficácia para a finalidade do registro. Sim. Quando a gente traz essa realidade para o SUS ou até mesmo para a ANS, porque segue o mesmo modelo de trabalho, você já vai pensar mais na expansão da utilização, em definir os critérios, né, e a questão da sustentabilidade. Né? Então, não faz muito sentido, até pelo volume de contratações e licitações que a gente tem, funcionar como uma drogaria, que aí tem, por exemplo, o omeprazol, pantoprazol, esomeprazol. A gente avalia, dentre esses, né, qual aquele que é mais eficaz, qual aquele que tem um custo que é possível de garantir o abastecimento. Entendi. De fato, o recurso ele é limitado, né? Não só no setor público, no setor privado Sim, também sim. você tem que usar com racionalidade. Mas no setor público diria, um pouquinho mais limitado. Então você tem que buscar eficiência, você tem que fazer obter o melhor resultado com o recurso que você tem. E nem todas as tecnologias disponíveis para uso são as mais indicadas. A gente tem muita tecnologia no mercado que não é superior a outra. Então, às vezes, você tem 5 opções terapêuticas para a mesma doença, para a mesma condição. E que elas vão ter a mesma eficácia. Não necessariamente uma vai ser melhor, muito melhor do que a outra. Então, na avaliação de incorporação, a gente leva isso em conta também. Eu já tenho alguma coisa disponível? Se sim, se eu pretendo acrescentar ou substituir, essa
nova candidata tem que comprovar que ela é melhor, mais vantajosa do que a que já está ali. Então, se você tem uma tecnologia disponível pelo SUS e várias outras que não foram incorporadas, um dos motivos para não ter sido incorporadas pode ser a questão financeira, ou elas não comprovam superioridade àquilo que o SUS já oferece. Certo, entendi. Então, E aí, já que a gente está nesse tema, então, para eu incorporar uma nova Para incorporar uma nova tecnologia, como que é o caminho? Quem é que pode fazer essa incorporação, essa solicitação? E uma vez feita, como que é o caminho lá dentro, né? Precisa colocar estudo? Quanto tempo para análise? Quais são os pontos que vocês fazem contas, né? De quanto custa, aí se essa tecnologia é superior ou não ao que já existe. Imagino que talvez quantas pessoas ela vai atender, né? Sim. Então, se vocês puderem, já que a gente já está falando sobre isso. se você for pensar em Conitec, no nível federal, né? Virtualmente qualquer pessoa pode solicitar. Pode ter um cidadão solicitando que o SUS incorpore determinada tecnologia. Você pode ter uma entidade, uma sociedade médica, uma entidade científica. Então, por exemplo, Sociedade Brasileira de Endocrinologia pode solicitar incorporação. Associação Brasileira dos Portadores de determinada patologia também pode solicitar. Uma secretaria de saúde pode solicitar. Um profissional de saúde, pessoa física, também pode. Ou o próprio Ministério da Saúde também pode acionar a Conitec para isso. É preciso preencher um formulário, está disponível ali no site. E aí você vai anexar vários documentos. Entre eles, estudos que comprovem minimamente a segurança e eficácia dessa nova tecnologia. Ela não pode ser algo inovador, né? Ela não pode ser, como ela citou, algo que a Anvisa nem aprovou ainda. Sim. Então, você já tem minimamente alguns estudos que garantem eficácia e segurança, porque ela já foi registrada. O ideal é que você tenha também o que a gente chama de informações de vida real, né? Ou evidência de vida real. Então, depois que essa tecnologia está disponível no mercado, como que ela se saiu? Que resultados de segurança e efetividade ela apresenta? Então, pós-mercado mesmo. Exato. Porque é importante. Às vezes, antes do registro, ela performa de um jeito e após o registro, o desempenho não é como se esperava. E dentro da Conitec tem várias análises, né? Inclusive é aberto até para participação popular dentro da Conitec, para população opinar, se manifestar. Aí você falou qual é a população que vai ser beneficiada. Então, essa população potencialmente beneficiada por essa tecnologia pode participar desse processo. Pode ir lá e falar, olha, isso vai ser bom para nós, portadores de tal condição, por causa disso, disso, disso. Então, acho que dá para compreender que não é um processo rapidinho, né? Não. Ele tem algumas etapas e leva um certo tempo. Tem alguma média de tempo, assim, que costuma demorar? Para a Conitec, a legislação prevê 180 dias, podendo ser prorrogado. Já nas secretarias, a gente não tem a mesma dimensão, a mesma capacidade operacional da Conitec, né? Então, os demandantes são bem mais restritos, realmente são só os profissionais, né? Da própria instituição, então a gente só aceita solicitação de padronização de profissional da SES, não tem, por exemplo, o próprio laboratório solicitando, como é permitido para a Conitec. E a questão do prazo é mais difícil, porque a gente tem uma equipe muito reduzida, né? E nós mesmos temos que fazer todas as avaliações. A Conitec, ela tem parcerias que, além da equipe, né, do próprio Ministério da Saúde, também faz, que são os núcleos de avaliação de tecnologia e algumas instituições que são... que participam por edital, né, do PROAD SUS. Então, a Conitec, ela tem essa capacidade de expandir, né, a avaliação. Já na secretaria, a gente trabalha com uma equipe menor. Né? Então, não tem essa... Não pode ser todo mundo solicitando. E aí, tem prazo, tem recurso? Se for negado, dá para entrar com recurso? Tem, né? Uma coisa curiosa do nível local, né? Quando eu trabalhava na comissão, às vezes vinha
em conversas até um pouco informais, no local de trabalho mesmo, vinha determinado profissional, por que que o município não padroniza tal medicamento? Porque no outro município que eu trabalho está padronizado. Então, às vezes, o profissional, ele acha que é só chegar lá e pedir para incorporar, para padronizar. Mas não. Então, a gente pedia, olha, tudo bem, a gente pode avaliar essa sua solicitação, mas vai ter que preencher o formulário, anexar os estudos, e isso dá bastante trabalho, né? E aí cada estado, cada município vai ter a sua Vai necessidade, a definir. sua demanda, né? Exatamente. E aí, em relação à quantidade de pessoas beneficiadas, né, que a gente comentou antes, acho que a minha dúvida de muita gente pode ser necessariamente esse N, né, essa amostragem, ela tem que ser muito grande? Não, né? Pode ser um grupo menor e aí realmente vai depender do impacto que aquilo vai causar nesse grupo, né? Um exemplo, né, de uma população pequena são os portadores de doenças raras, né? Sim. Que nenhum artigo científico ou até a previsão de pacientes a serem beneficiados vai ser grande, né? Então, a gente também avalia para essa população, não é o único critério, né, a quantidade de pessoas que vão ser beneficiadas. Tá. Acesso, né, dessas pessoas, Isso. quantos tipos de tecnologia, né? Então, realmente, é uma coisa bem complexa, né? É uma coisa bem multidisciplinar, né? Com muitas etapas e muitos níveis, né? E aí, então, você é do Ministério da Saúde e você é da Secretaria de Saúde do DF. Então, vocês diriam, então, que o papel do Ministério seria um pouco mais amplo, com mais gente ajudando, e o da Secretaria, então, seria uma coisa um pouco mais enxuta? Ou... É a realidade não só da Secretaria de Saúde do DF, mas de outras secretarias, até pela própria capacitação. Então, o Ministério faz inúmeros cursos, disponibiliza parcerias para pós-graduação, né? Teve ação também de passar nas secretarias para conhecer o processo de trabalho. Mas eu diria que a principal diferença é que o Ministério ele tem o olhar para o país inteiro, né? Enquanto os estados e municípios vão avaliar a sua população, a sua epidemiologia e também os seus recursos. Tá. E aí, tirando esses detalhes, o caminho seria o mesmo também para a secretaria, né? Você preenche um formulário, o rigor metodológico, coloca... a gente utiliza o mesmo do Ministério. Mesma filosofia. A mesma filosofia de trabalho e tenta sempre que possível utilizar as diretrizes metodológicas que o Ministério elabora. Tá. Né? Porque já capacita muito bem e define muito bem a forma mais correta de trabalhar. Legal. Você consegue dar um exemplo de alguma tecnologia assim que o DF incorporou de sugestão de dentro da secretaria? De dentro da secretaria, a gente tem o cilostazol, né, que é um medicamento para doenças vasculares, que nós temos e o Ministério não tem, né? Mas não é aquilo que o Ministério incorpora, a Conitec, não é compulsório para os estados, né? A gente faz, ainda que ele incorpore, pode ser que a gente não tenha demanda no território. Então a gente não é automático, né? E aí aquilo que acontece apenas no nosso território ou que é uma demanda, né, de um profissional nosso, a gente recebe, mas não impede que, né, como ela falou, que depois a própria secretaria solicite ao Ministério da Saúde essa ampliação a nível nacional, essa avaliação a nível nacional. E aí, nesse caso de que você... agora essa tecnologia que o Ministério aprovou não atende o meu município, mas daqui a 6 meses eu vou precisar dela, vamos supor, de repente eu preciso dela. O caminho, então, não é o mesmo. Eu posso, para fazer a solicitação para o Ministério é um caminho um pouco mais curto, já que ele já foi aprovado pelo Ministério no Brasil? Para o Brasil inteiro? Quando o Ministério incorpora, né, ele depois passa por uma reunião, como a Maureen falou, para discutir a questão do financiamento. Então, quando no final, né, da discussão da comissão interpartite fica para a aquisição do Ministério, você apenas padroniza, né, no seu local e pede o seu quantitativo. Agora, quando o Ministério autoriza, mas ficou a competência para o município, para o Estado fazer a aquisição, ele tem um processo mais facilitado. Não tem a necessidade de refazer todos os estudos, né? Essa é a minha dúvida. Mas você traz aquilo que o Ministério colocou como evidência, como segurança, como custo, adapta a sua realidade, o seu quantitativo, né, de demanda, e faz o seu próprio processo de aquisição. Entendi.
Porque tem itens que são incorporados no nível nacional, eles vão estar disponíveis, disponibilizados pelo nível federal. Então, estados e municípios não precisam se preocupar com essa parte logística. Entendi. Então, você recebe um paciente que precisa daquela tecnologia, você encaminha ele dentro da rede de atenção à saúde para ele percorrer o caminho que ele tem que fazer para obter aquela tecnologia, né? Para ser atendido Sim. naquela linha de cuidado, por exemplo. Isso é diferente de quando o município vai padronizar ou incorporar uma tecnologia só dele, que só vai ser utilizada ali. Então, se já foi incorporado no nível federal, ele já está incorporado. Entendi. Então, o município ou o estado não precisa solicitar novamente. Aí ele só vai precisar conhecer o fluxo para encaminhar o seu usuário para obter a tecnologia. Entendi. Bem interessante isso. Bem legal mesmo. E aí eu acho que essa pergunta que eu tinha aqui, acho que ela já foi respondida, na verdade, que era se os estados podem adotar tecnologias. Quer dizer, não sei, se elas podem adotar tecnologias antes do nacional? Pode, né? Porque são coisas independentes. Tem sua independência, né? No estado de São Paulo, eles incorporaram insulina glargina. Posteriormente, o Ministério da Saúde também incorporou. Tá. E a gente teve agora o município do Rio de Janeiro incorporando as canetas emagrecedoras, né? Sim. Pode ser que vire um movimento que se espalhe para outros estados, até para o nível federal. Pode ser, não sabemos. Mas... Eu acho que o mais difícil é quando a Conitec já faz um parecer dizendo que não tem eficácia, que não tem segurança. Daí não faz sentido, né? Algum estado falar, não, tem falar sim. que não. Mas quando o impedimento a nível nacional de custo, se você consegue financiar, você pode, né? Agora, uma tecnologia que nem foi avaliada pela Conitec, pelo Ministério, daí aí é uma responsabilidade sua mesmo, todo o rito metodológico de avaliação, né? Todo o processo de trabalho. Aí fica mais... E aí é importante a população usuária entender isso, né? Porque a gente fala SUS, mas o SUS tem as esferas de gestão. Sim, algumas responsabilidades são do município, algumas são do estado e algumas são do nível federal. Né? E às vezes até o profissional de saúde fica um pouco confuso em relação a isso. Né? O SUS tem que fornecer, mas quem o SUS, né? Não só o profissional de saúde, né? A própria, acho que a indústria farmacêutica também confunde muitas vezes. Então, às vezes, eles tentam conversar, dialogar dentro da Secretaria de Saúde para pedir a incorporação de um medicamento que o protocolo é todo do Ministério da Saúde, né? Que quem define aquela política assistencial é o Ministério da Saúde. Então, acho que é uma dificuldade de profissional, tanto do o profissional assistencial do sistema de saúde, mas também para fora da população, né? Também as outras categorias. Nesse cenário que ela está descrevendo, eu acho que o profissional de assuntos regulatórios dentro da indústria teria um papel interessante para compreender como isso funciona e fazer uma interlocução apropriada, de né? acesso ao mercado, né? Conhecer as políticas públicas para direcionar corretamente, né, aquela empresa que você está trabalhando. Não, em assuntos regulatórios, eu acho que isso é uma área que está carente, sabe? Porque, enfim, eu acho que quase ninguém mesmo realmente sabe lidar com isso, né? A não ser que você... As indústrias maiores, elas são bem solicitantes, assim, da Conitec, né? Até para ele, se você for analisar quem é o maior demandante, são as indústrias farmacêuticas, né? Então, as maiores, elas já têm essa expertise, né? Eles já têm ali a parte de acesso ao mercado, que consegue fazer essa avaliação. Né? Exato. A gente... lá na Visanco Consultoria, a gente tem parte de acesso ao mercado, mas dentro da área de assuntos regulatórios, não são todas as pessoas que realmente sabem trabalhar com isso. Então, é uma área interessante mesmo para... Enfim, para se especializar, né? Começar a trabalhar, entender melhor como funciona, porque eu acho que vai conseguir pegar bastante demanda de, tudo bem, dessas indústrias grandes, não porque eles já têm o próprio corpo de assuntos regulatórios deles, né? Mas de empresas menores ou... As próprias secretarias, às vezes, que precisam de uma assistência, de uma consultoria, né? Então, e não só na parte do SUS, né? Mas também na própria ANS. São dois fluxos que eu acho que é bastante interessante que você
conhecer e entender, né? Qual é dentro do SUS, o que é o nível federal, o que é o nível estadual, o que é o nível municipal, entender como a ANS funciona também, o pedido de solicitação lá. Né? São áreas que, se você consegue absorver esse conhecimento, é um grande diferencial, né, para o trabalho. Eu costumo falar isso, assim, para o pessoal da pós que pergunta, sabe? Porque os assuntos regulatórios também, eles têm, assim, é um mundo amplo também, né? A gente tem várias partes de atuação, né? Fora, tipo, os gerais, né? Medicamento, cosmético, alimento, mas dentro deles tem muita coisa para você se especializar. E eu costumo falar que essa área de acesso ao mercado é uma área interessante por não ter tanta gente quanto talvez em outras áreas, né? Sim. E é uma coisa super importante, né? E vocês conseguem me dizer quais são os principais critérios que o SUS usa para decidir se aquilo ali vai ser bom ou não? Ou tudo que a gente já falou, tem mais alguma coisa do que a gente já comentou? Eu acho que já foi dito, né? O custo, então quanto dinheiro eu tenho para gastar com essa tecnologia, mas não é um custo cru. Né? Tem aqueles 4 critérios, né, da farmacoeconomia: custo-benefício, custo-utilidade, enfim. Essa tecnologia pode ser cara, mas o quanto ela me traz de retorno em termos de qualidade de vida, redução de eventos, eventos cardiovasculares ou mesmo óbitos, né? Acréscimo de anos de vida ao paciente. Então não é só quanto ela custa, que é uma outra ideia que às vezes as pessoas complemento da primeira avaliação, né? De fato, quanto custa é relevante, lógico, mas a eficácia, a segurança, o retorno disso, né, o impacto social que isso vai ter, a questão ética também devem ser avaliados, né? Então você começa na prática, você começa ali fazendo a parte de evidência científica, analisando a eficácia, a segurança, os riscos, os critérios éticos, e se nessa etapa ele for vamos dizer assim, favorável à incorporação, daí você realiza a avaliação do custo, né? A análise econômica. Sim. E aí, vamos supor, uma tecnologia foi incorporada, mas surgiu alguma outra que seria melhor. Aí vocês fariam a substituição se ela for melhor, mas também se encaixar em todas aquelas outras coisas? Pode acontecer, né? Se a gente avaliar as listas de medicamentos que foram da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, por exemplo, houve desincorporações ao longo do tempo de medicamentos que se tornaram obsoletos, que surgiram novas opções mais vantajosas, mais interessantes com o tempo. Isso é natural, né? Pode acontecer para outras tecnologias também. Só que também o estudo para desincorporar também tem que levar tudo isso em conta. E aí não necessariamente você vai deixar de disponibilizar 100% logo de cara. Até porque às vezes você tem um estoque, você tem uma programação, né? Então você pode, por exemplo, um exame, você tinha ele disponível para ser realizado bimestralmente. Então você vai passar a oferecê-lo semestralmente e vai substituir por uma outra tecnologia. Então tem alguns movimentos que podem ser feitos nesse sentido. Mas sim, isso acontece, né, de uma tecnologia ser substituída por outra. E existe algum caso, a chance, sei lá, de tirar e não substituir? Sim. Também é possível, né? No DF a gente teve o caso da sibutramina, que era um medicamento padronizado, né? E que depois que teve toda a questão, né, de suspensão de registro, de suspensão de fabricação pela Anvisa, o que a gente teve que fazer foi realmente retirar, né? Não teve uma padronização atrelada à exclusão desse. Entendi. E aí o paciente teve que ter outras alternativas que não medicamentosas, né? Para poder ter a melhoria ali da questão. Daquela questão, entendi. E a gente falou um pouquinho da Conitec, né? E aí, para ficar, acho que talvez mais claro, a Conitec especificamente é quem faz essas aprovações na esfera, no Ministério da Saúde. Isso, no nível federal. No nível federal é ela que faz isso, né? Tá. E, bom, aqui eu ia perguntar para vocês quanto tempo costuma levar a decisão, mas a gente já acabou abordando isso antes.
E como que vocês, como que é esse equilíbrio entre o benefício para o paciente e o custo para o sistema, né? Assim, Isso tem que ser muito bem pesado, né? Porque não adianta também o benefício ao usuário ser assim, explicitamente demonstrado, mas ser uma tecnologia muito cara ou muito complexa, né? Não é só o custo também. Qual é a complexidade para você oferecer essa tecnologia? Você precisa de pessoal treinado, qualificado para operar aquele equipamento, por exemplo, e você tem disponível, né? Então, é uma série de fatores. Por outro lado, é claro que essa visão do usuário importa, tanto é que o usuário pode participar dessa discussão pela incorporação ou não da tecnologia, mas também tem que ter o cuidado para não cair no clamor popular, né? Então, o quanto a voz do usuário é importante, ela é super importante, ela é levada em conta nessa discussão dentro da Conitec. Mas, por exemplo, às vezes você tem um apelo popular por uma determinada tecnologia. Que é maior do que a evidência científica. Exato. E principalmente a segurança, né? Então você tem que ter esse cuidado para. Não é porque a população está solicitando que supostamente a tecnologia seria muito interessante. Se isso não foi corretamente demonstrado, é uma cautela que a gente tem que ter, além da questão do planejamento financeiro, para tornar isso sustentável, né? De repente eu insiro uma nova tecnologia achando que eu vou conseguir mantê-la e aí passou 2, 3 anos, 5 anos, financeiramente ficou insustentável. O ônus de você desincorporar por esse motivo é muito grande, é muito pesado. Então é muito importante que na incorporação seja levado em conta um horizonte mais a médio e longo prazo também. O quão sustentável isso vai ficar a médio e longo prazo. E eu acho que também o que pesa é a questão de como o orçamento ele está distribuído, né? Então, por exemplo, se eu padronizo o antibiótico que vai reduzir o tempo de internação de um paciente num leito de UTI, é um desfecho óbvio, né? Que a gente tem uma redução de custo, mas não representa que o dinheiro da contratação de manutenção de um leito de UTI vai ser automaticamente transformado para a aquisição daquele medicamento, né? Então, é um critério que a gente tem que avaliar, como que é o financiamento, de onde vem o recurso, né? Para poder ter vamos dizer assim, esse equilíbrio, né? Entre todas as tecnologias que precisam ser fornecidas aos pacientes. Gente, então é um trabalho realmente bem... Bom, a gente já tinha falado disso no começo, mas realmente é um trabalho muito complexo, né? Sim. Que tem que ser analisada muita relação com outras pessoas, né? De outras áreas. Não só da saúde, né? Não só da saúde, mas não só do seu departamento, né? Você tem que, por exemplo, conversar com a área da programação, porque pode ser ela dando a decisão final, a recomendação final. Então, se eu tenho, por exemplo, um medicamento que para tratar o paciente eu preciso fazer a aquisição de 2 formas farmacêuticas, 2 concentrações diferentes. E aí o comparador dele, ele tem a mesma eficácia, a mesma segurança, o mesmo custo, mas é um que você vai fazer a aquisição só de uma dose. Né? Ou, por exemplo, um que requer geladeira, requer outros insumos como agulha, outros procedimentos, você também tem que pesar isso na sua hora de decidir, né? Não somente ali o custo, toda a logística também precisa ser avaliada. Então, na Conitec, né, são o plenário, que são diversos atores de diversas instituições diferentes, e dentro da secretaria a gente também trabalha dessa forma, né? Não é ali a comissão de farmácia terapêutica trabalhando só com farmacêuticos, né? Tem a participação de médicos, tem a participação da programação, tem outros atores para colaborar realmente com o processo de avaliação de tecnologia, a parte que eu diria que vai além do artigo científico. É bem interessante. Viu, gente? É muita coisa, então... tem que respeitar muito o pessoal que mexe com isso, porque é uma responsabilidade, né? É uma bem responsabilidade grande mesmo. E aí, falando de judicialização, como é que isso impacta na incorporação das tecnologias? Como é que funciona? Ela pode impactar
de duas formas, né? Assim, imagine que você é o gestor do município e você recebe uma ordem judicial que você tem que cumprir, você não questiona, para adquirir uma tecnologia cara. De algum lugar você vai ter que tirar esse recurso. Certo. Então, às vezes, você tira esse recurso de algo que já estava programado para aquisição de medicamentos, por exemplo, medicamentos da rede básica, e você vai ter que tirar o recurso daí para poder atender essa ordem judicial, que às vezes é de uma tecnologia bem mais cara. Então, isso prejudica bastante a programação financeira do ente, né? Vamos pensar assim, uma ordem judicial para que o Estado passe a fornecer determinado medicamento. Esse Estado vai fornecer e os outros não. Isso, aí você pode ter a migração dos pacientes. Isso gera uma desigualdade entre os entes federativos que também não é interessante. Se você for pensar na equidade, né? Enfim, nos princípios do SUS, ela já perde esse balanço. Por outro lado, a judicialização ela pode forçar essa discussão para a incorporação dessa tecnologia. Então, olha, em tal estado foi judicializado, foi incorporado. Isso pode fazer com que a discussão suba para a Conitec ou que se espalhe para os outros estados que acabem incorporando naturalmente, né? Não por força judicial. Mas, de modo geral, a judicialização é bem delicada, sabe? Porque o que eu já ouvi, assim, do pessoal do jurídico que trabalha com isso, se o entendimento do juiz é que se o médico diz que precisa, ele não vai negar. Entendi. Mas e não necessariamente o médico está solicitando naquilo que tem a melhor tecnologia, a melhor opção. Seja para indicação clínica, então a gente tem judicialização de pacientes que estão fora do protocolo, né? A gente tem judicialização de indicações clínicas que não foram aprovadas pela Anvisa, né? E que isso traz, na verdade, pode ser que traga um benefício para o paciente, mas também expõe ele a um risco. Eu acho que essa seria a parte negativa, né, da judicialização. E como a Maureen falou, a questão do orçamento, porque a gente trabalha com o orçamento, a gente faz uma programação anual para aquilo que é padronizado. A judicialização, ela vem diária, né, e com valores que não tem como ser previstos. Então, a cada judicialização, a gente tem ali um déficit para alguma coisa que a gente se organizou para ter. E a parte positiva é que eu acho que a judicialização, ela é também um indicador daquilo que a gente precisa observar como uma nova tecnologia, né? Muitas vezes o profissional de saúde que judicializa não sabe o caminho da Conitec, não sabe o caminho da Secretaria de Saúde, mas é um medicamento que traz um benefício para o paciente mesmo, que vai ter, na hora do estudo, vai ter eficácia, vai ter segurança, o custo é viável, pode beneficiar uma população maior. Então, se você fizer uma análise dentro da judicialização, você também consegue trazer coisas que são positivas para a população como um todo. Entendi. Eu imaginei que pudesse ter um impacto negativo em outros pontos, né? Já que é uma coisa que você não pode negar. É raro de acontecer assim meio também. do nada, né? Você tem o CEAF, por exemplo, né? Que fornece por protocolo determinados medicamentos para determinadas condições. Só que você tem que preencher alguns formulários, atender alguns pré-requisitos, né? Se encaixar em algumas condições. E às vezes vem uma ordem judicial para o município fornecer o medicamento do CEAF que já é fornecido pelo nível federal. Então, ela estava falando do conhecimento das vias, né? Então, muitas vezes a judicialização atrapalha nesse sentido. Já existe um fluxo por atendimento. É mais desconhecimento, né? E algumas vezes a gente tem judicialização por desconhecimento do mercado. Então, às vezes a gente tem um desabastecimento temporário, né? Porque a indústria não está tendo o medicamento e entra uma judicialização. Então, assim, a gente não... Se não tem para vender, não tem o que a gente fazer, né? Então, tem essas judicializações que são, eu diria assim, mais falta de conhecimento do acesso, do mercado, do que está acontecendo no mercado, do que realmente uma nova tecnologia, um surgimento de nova tecnologia. Né? E o outro problema, eu acho que também quando a gente tem a fabricação e a aquisição pelo Ministério,
né? Então, as parcerias que faz com os laboratórios oficiais, as parcerias que faz com a OMS. Se são esses medicamentos, nem que o Estado e o município queiram, eles vão conseguir comprar, porque o fabricante passa o seu quantitativo de forma integral para o Ministério, né? Não são medicamentos que tem drogaria, que tem várias indústrias fabricando. Né? Então, é uma judicialização também, assim, perdida, que não é a gente não é capaz de atender o paciente, né? Que é o intuito inicial da judicialização. Sim. E o que para já fechando assim, o que a população deveria entender melhor, então, sobre esse processo, assim? O que vocês acham que deveria ficar de mensagem, talvez mesmo, sabe? Para a população. Para a população. Eu acho que é importante entender, como a gente comentou, que o SUS ele é um sistema, né, do país, mas ele tem as suas esferas de atuação e responsabilidades, ele tem a sua forma de organização, e cada ente tem as suas responsabilidades. Pode ser bastante complexo para quem nunca parou para tentar entender, de fato mas, assim, não é... o SUS é obrigado a fornecer, mas quem é o SUS? É a sua secretaria municipal, é a secretaria estadual, é o Ministério da Saúde? Né? E como funciona isso? Entender que o usuário ele tem direitos assegurados, mas ele pode ter que atender a alguns critérios para poder receber o acesso a essas tecnologias, né? E que a gente faz o melhor que a gente pode no SUS, né? E a gente sabe que tem as limitações, tem muito ainda que a gente precisaria, mas que assim, o SUS é um sistema incrível, né? O que o SUS tem para oferecer em outros países até mais desenvolvidos não tem essa estrutura, esse alcance que o SUS tem. E eu acrescentaria na fala da Maureen a questão deles entenderem que toda essa parte de estudo, né, de avaliação, de comparação das tecnologias, de segurança, não é uma mera burocracia, né? É um benefício para o usuário. É uma proteção, é uma né, proteção, não é apenas uma questão de custo. Tenho dinheiro para pagar ou não tenho, mas se eu tenho ali um produto que tem mais risco de causar um óbito, né, uma sequela, do que curar, né, ou controlar os sintomas, é uma proteção que todo esse, né, funcionamento, esse rigor metodológico, essas todas as etapas que passam, né, de reuniões, de consulta pública, de deliberação, tem um foco muito mais de proteção, né, do que de barreira. Que é o dever também do Estado, né? De proteger a saúde da população, né? A saúde pública, né? Porque se por alguma falha desse sistema o ente federativo incorpora uma tecnologia que foi mal avaliada e mais para frente se revela insegura e começa a trazer malefícios, ele é responsável por isso. Então ele vai ter que prestar contas, né, de todo o dano que foi causado aos usuários. Por que aceitou, né? É uma responsabilidade imensa. Sim, muito grande. E além, né, da questão da segurança, a gente também tem bastante questionamento dos órgãos de controle, Tribunal de Contas, Controladoria, de por que eu tenho 2 medicamentos com a mesma eficácia, a mesma segurança, e eu escolhi, por exemplo, o mais caro. Ou eu tenho um medicamento que tem vários laboratórios fabricantes e eu escolhi aquele que só tem um laboratório fabricante. Entendi. Né? Então, a gente tem que ponderar todas essas etapas, todos esses atores, para fazer a melhor decisão, né? Dar o subsídio para o gestor fazer a melhor decisão. Entendi. E eu acho que uma coisa que eu queria deixar claro também é que o SUS não é, como o pessoal às vezes fala, saúde de pobre, né? Não mesmo. De baixa qualidade. Muitíssimo não pelo mesmo. contrário. Exato. Que o SUS oferece coisas, por exemplo, em relação aos transplantes, né? Que são coisas de altíssima tecnologia, são feitas pelo SUS. O próprio procedimento do transplante cardíaco, do transplante hepático, por muito tempo, na rede privada, a ANS não custeava. Né? Então, o paciente ou fazia na rede pública ou ele tinha que pagar para poder fazer o transplante na rede privada. Né? Eu acho que outra coisa importante da gente falar também é que o SUS ele atende pacientes que são da rede privada. Né? Não tem essa obrigatoriedade de
não forneço. Então, Não há restrição, não há né? restrição, né? O que a gente tem é uma restrição, às vezes, de não aceitar a receita com nome comercial, de solicitar documentos que se você fosse na farmácia, você compraria só com a receita, a gente já pede exames, outros documentos, mas não tem essa barreira, né? Assim, Esse impedimento, esse né? impedimento, exato. Legalmente, qualquer cidadão brasileiro tem direito a Tem usar, direito o ao SUS. SUS, né? Eu não sei por que que existe essa ideia mesmo, né? De que o SUS é para só um De baixa público, que é qualidade, de baixa né? que a gente Nossa, escolhe não pelo que é mais mesmo. barato, É, né? não mesmo. Não é Não assim que não é funciona. Eu exatamente acho que assim. O medicamento mais caro do mundo foi incorporado pelo SUS, né? Sim, Que é o Foi. Zolgensma. Foi. Caríssimo. Eu acho que talvez, assim, essa ideia surja mesmo porque, sei lá, em notícias você só vê falando que não tem, sei lá, o hospital público tem fila, não tem médico para isso. atender, É. aí todo mundo acha A gente fala Que é muito mal feito. da parte negativa, né? Mas a isso. gente não demonstra as Isso. partes positivas, os avanços de Sim, tecnologia, sim. os centros de referência que só tem no SUS para tratar determinadas doenças. Sim. Né? E eu acho que a principal crítica é que a gente aparentemente acha que se eu tenho um plano de saúde, eu tenho acesso a muito mais coisa, né? Mas a ANS, ela segue a incorporação da Conitec, Sim, né? sim. Ela pode ter medicamentos, procedimentos, materiais médicos além da lista do SUS, mas ela funciona igual o estado, igual o município. Se eu já tenho a avaliação da Conitec, eu só sigo. Sim. Talvez a diferença seja só o tempo que a pessoa Então, leva, né, para ser atendida e tudo. Sim. Mais ou Comparando menos, com né, Carol? não Eu sei. tive um funcionário lá em São Paulo que ele estava andando de bicicleta, caiu, sofreu uma fratura, e a empresa tinha um plano de saúde, ele foi ver para fazer a cirurgia pelo plano. Ia demorar meses. Ele foi pelo SUS para dar uma, né, se informar, Aham. fez rapidinho, em uma semana, tinha feito a cirurgia, já estava, sabe? Assim, Né? quando Então depende muito, né, da depende do que é, situação. né? Eles às vezes demoram para provar, né, no plano privado, também. né? Eles Quando também eu têm a burocracia Tem. deles, Eu já né? rompi meu ligamento do joelho, tive que fazer uma cirurgia que demorou um mês para o plano autorizar. Só para autorizar, Só né? para autorizar. Então, E né? a avaliação deles é individual, né? Então, É individual. você pede, ela pede, eu peço, a gente pode ter respostas diferentes, né? E já o SUS não, a gente trabalha com um protocolo que é público. Então, se eu preencho os critérios, você também não tem o que autorizar, é só Sim. fazer, né, os requisitos para ter acesso. Sim. E talvez seja exatamente esse ponto também, né? O Brasil é um país enorme, né? Sim, Então, isso também deve ser levado em consideração, talvez no tempo de que as coisas demorem mais. tem Tempo locais de... que a estrutura já está funcionando melhor, já está Sim. melhor montada, né? Em outros locais ela ainda é mais precária. Isso. E é uma população enorme para ser atendida, né? sim, e a gente tem muitas ações de integração entre os estados e os municípios, né? Questão de padronização, então um estado padroniza, o outro aproveita a avaliação que foi feita, né? Assim como a gente aproveita a da Conitec, a gente pode trocar entre os estados uma avaliação de que já foi feita, você pode se unir, fazer consórcio para fazer a aquisição daquele medicamento, às vezes o estado não tem a estrutura completa para aquele procedimento, então, por exemplo, o transplante, o estado não tem nenhum, né, equipe transplantadora, nenhum médico especialista naquele estado. Mas a partir de uma parceria com outro estado, você encaminha o paciente e ele recebe o acesso. Acho que essa é a grande... Acho que a coisa mais bonita do SUS é a gente poder encaminhar o paciente e trabalhar como parceiros, né? Nível federal, junto com o estadual, com o estado do seu lado, com o município do seu lado, né? E ter essa relação para tentar realmente garantir a melhor assistência para o paciente. Maravilhoso. E aí, tem mais alguma coisa assim? Algum mito que vocês gostariam de desfazer a respeito do SUS ou sobre... Enfim, sobre o tema. Mito, talvez, assim,
eu não uso o SUS. Aham. Mentira, todo Aham. mundo usa o Sim. SUS. Você pode não usar o posto de saúde, Aham. mas se você for se vacinar, Você usa o você SUS. usou o A SUS. própria qualidade da água que a Vigilância gente... sanitária, você vai comer num restaurante, a vigilância sanitária aprovou esse restaurante para funcionar, é o SUS. A vigilância sanitária faz parte do SUS. É né? porque eu acho que é isso que a gente comentou mais cedo. Talvez as pessoas não saibam exatamente o que faz que parte é do o SUS, SUS. né? O que é o SUS. Talvez pense muito que é só ali o hospital público, né? Uhum. Só aquilo ali, tipo, sei lá, vou ali no agarrão, não sei. Isso, Aí é mas ali, tem né? Mas tem outras ações. coisas, né? E eu acho que o outro mito que a gente tem que, né, tirar é que o SUS trabalha sempre só com o mais barato. Né? O critério não é esse, né? Como a gente falou, a parte de avaliação de tecnologias, ela segue um rigor metodológico, avaliação de diversos fatores. Não é simplesmente uma avaliação de custo. Sim. E, de novo, né? Por ser um país tão grande, é claro que o custo tem que ser levado em Sim, consideração né, para a você gente poder tem- atender, né? A população. Mesmo que, enfim, às vezes é uma amostragem menor, às vezes pode ser uma Sim. amostragem maior, mas é isso. O recurso é finito, infelizmente, sim. não é eterno, Mas para os né? planos de saúde também o recurso é Sim, finito, né? sim. Então eles também têm regras de Sim, acesso. tanto que eles às vezes também Eles negam, né? eles negam, Exames. eles têm as listas do que eles podem fornecer, né? Então acaba que tá todo mundo trabalhando na mesma lógica, né? De garantir o melhor para o paciente, para o seu usuário, mas racionalizando o recurso. Maravilha, gente. Eu achei uma discussão super enriquecedora. Eu aprendi várias coisas novas e eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo a gente também aprenderam várias coisas novas. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe nos comentários aqui embaixo. E queria agradecer vocês por terem topado o convite. Muitíssimo Eu que obrigada. agradeço. Realmente gostei muito da nossa conversa. Muito bom. Obrigada por me ensinarem também e por compartilharem todo o trabalho que vocês têm. Realmente é um trabalho muito incrível. Obrigada por fazerem isso. E a gente se vê na próxima. Tchau!